colocando os slides para vocês. Então, como a professora Carla falou, né, ela já deu seguimento, andamento a uma parte da disciplina que contempla os aspectos biológicos e fisiológicos, e hoje a gente vai dar continuidade ao assunto. Vamos falar bem, de forma objetiva, clara, a parte do sistema nervoso. Então, uma pergunta que a gente coloca aí é: por que será que o raciocínio dos idosos pode ser mais lento? Então, vamos tentar entender o que acontece no sistema nervoso. A nível de sistema nervoso, a gente observa que tanto o peso quanto o volume do cérebro, ele diminui. Então, vocês conseguem visualizar ali na figura um cérebro normal e um cérebro envelhecido. As características anatômicas e fisiológicas são diferentes. Então, uma pessoa de 30 anos, né, numa pessoa de 30 anos, o peso equivale a em torno de 1,4 kg. E no idoso, ele já está ali em torno de 1,180 kg. E todas essas modificações que acontecem no sistema nervoso vão repercutir na saúde do idoso, na saúde mental, e a gente já vai ver mais para frente nos slides quais seriam essas repercussões. Bom, a gente observa também que há uma redução do fluxo sanguíneo em 25%, e essas alterações podem ocasionar mudanças no comportamento desse idoso, como a falta de memória, distúrbios do sono, lentidão para atividades e redução de reflexos. Lembrando sempre que essas alterações biológicas e fisiológicas que estão sendo apresentadas para vocês, a gente está pensando no envelhecimento sem doença, no envelhecimento, no processo de envelhecimento esperado. Se o idoso ainda tem alguma patologia, alguma doença, todas essas alterações podem se intensificar. Então, todas elas são esperadas no processo de envelhecimento. E essas alterações neurológicas, elas podem ocasionar reflexo lento no idoso e perda do equilíbrio. Então, quando ela contempla o reflexo lento, a gente pode observar que pode ser ocasionado pela diminuição do número de fibras de condução nervosa e perda de neurônios sensoriais. Já a perda de equilíbrio, ela pode ser ocasionada pela perda de informações sensoriais, tanto visual, tátil ou auditiva, ou a vertigem ou a hipotensão ortostática. Vamos tentar lembrar lá o que é hipotensão ortostática, né? Quando há uma queda brusca da pressão arterial. Então, de repente, aquele idoso acorda, levanta, não dá aquele tempo de compensação para sentar e ele tem uma queda brusca de pressão. Nessas duas alterações, é importante que o enfermeiro se atente, porque elas podem causar o risco de queda. E quando o idoso cai, para a gente conseguir recuperar esse idoso, leva um tempo, causa um custo, tanto a nível financeiro, quanto a nível de suporte familiar, né? Então, a gente tem que sempre trabalhar com a prevenção. Então, quando a gente for avaliar um idoso, tem que atentar para as queixas cognitivas e atentar para que ele não venha a ter um reflexo lento, uma perda de equilíbrio, para que o risco de queda seja minimizado. Outras alterações neurológicas que podem ser observadas é a alteração da memória de curto prazo, da performance do discurso, que pode deixar esse idoso mais suscetível a um conjunto de doenças como a demência. Às vezes, quando o profissional de saúde vai conversar com o idoso, ele consegue perceber que o idoso tem dificuldade de lembrar de coisas que aconteceram
num curto prazo, ontem ou essa semana ele tem dificuldade, mas as memórias mais antigas ele consegue preservar. Isso também é uma alteração própria do processo de envelhecimento a nível do sistema nervoso. Bom, esse idoso também fica mais suscetível ao processo de delírio quando ele é colocado fora do seu espaço habitual. Então, ele começa a apresentar desorientação e agitação. E às vezes a pessoa pensa que ele está até num surto de doença mental. Não é, simplesmente porque ele está desorientado. Isso é muito fácil de visualizar quando vocês vão cuidar do idoso que ficou muito tempo numa UTI ou muito tempo acamado. Né? Ele pode apresentar-se mais agressivo, não quer colaborar com o cuidado, mas tudo isso é porque ele está fora daquele ambiente que para ele é um ambiente diferente, um ambiente novo, que ele não conhece. E aí, a gente tem que pensar numa coisa que é trabalhada na literatura, tem na literatura do Moraes e outras que a professora Carla já deve ter indicado, os chamados 4D da incapacidade cognitiva, né? Então, aqui na figura 3, a gente consegue observar a incapacidade cognitiva, que se caracteriza pelo esquecimento confirmado pelos familiares, a perda nas AVDs, AVDs, atividades de vidas diárias, que eu acho que vai ser trabalhado com vocês, já foi trabalhado, e mais uma triagem cognitiva alterada. Então, eu queria destacar aqui que é muito importante quando vocês forem propor uma consulta de enfermagem para o idoso ou fazer uma avaliação, avaliar a parte cognitiva. É uma coisa que eu venho lutando muito na minha profissão, falo muito para os meus alunos. Toda vez que eu vou fazer uma pesquisa, um estudo, uma avaliação, eu tenho que incluir o rastreio cognitivo. Isso é extremamente importante, pessoal. Por quê? Porque eu preciso avaliar se esse idoso ele está situado no tempo, no espaço, se aquilo que ele está me fornecendo de informação é coerente, é fidedigno. E aí existem vários instrumentos de rastreio cognitivo que será trabalhado, principalmente o mais utilizado hoje é o MEM, o mini exame do estado mental. Esse é um instrumento bem importante, de fácil aplicação. Eu, com os meus alunos, sempre a gente utiliza para avaliar tanto a nível hospitalar, quanto a nível ambulatorial, quanto a nível de domicílio. E a gente consegue daí fazer um acompanhamento de como que esse idoso está se comportando frente às perdas cognitivas. Então, essa capacidade cognitiva, ela contribui para delírio, para depressão, para demência e para doença mental. Então, vamos imaginar, eu fazendo acompanhamento do rastreio cognitivo, eu consigo acompanhar a evolução para um desses 4Ds. Tá, então, rapidamente, porque o objetivo nosso nessa disciplina aqui não é trabalhar a patologia, é só comentar. Depois vai ter um momento que vocês vão estudar as doenças. Então, o delírio, para a gente aprender a diferenciar, é um quadro confusional agudo, é uma situação clínica muito frequente em pacientes acima de 65 anos e que está associado ao aumento de mortalidade e morbidade. Por isso é tão importante a gente trabalhar a prevenção e o cuidado no paciente que apresenta delírio. A depressão é muito comum no idoso. Só que, diferente do adulto, o idoso, às vezes, não vai apresentar a sintomatologia que o adulto apresenta. Então, vocês, de repente, vão cuidar de um paciente adulto, vão perceber que ele pode apresentar alteração de humor, não sente vontade de desenvolver suas atividades, perda do apetite, desânimo, apatia. E às vezes o idoso pode confundir, a gente se confunde
na avaliação, justamente porque ele pode não apresentar essas características, ele tem geralmente poucas queixas, e aí ele também já está no processo de depressão avançado. Então, outro instrumento de rastreio importante para ser utilizado no idoso na avaliação é a escala de avaliação de depressão. Então, esses dois instrumentos são extremamente importantes quando a gente for fazer o cuidado, um plano de cuidados para avaliar o nosso idoso. A demência é uma doença mental caracterizada por prejuízo cognitivo. E aí nós temos sinais como alterações de memória, desorientação em relação ao tempo e ao espaço mental, raciocínio, concentração e aprendizagem. Então, vocês podem perceber que são doenças que estão associadas ao declínio cognitivo nessa faixa etária. Realização de tarefas complexas, capacidade de julgamento, tudo isso fica comprometido quando o idoso apresenta uma dessas três patologias: delírio, depressão ou demência. A demência ainda, ela pode apresentar alterações acompanhadas por mudanças no comportamento ou na personalidade, derivadas de sintomas neuropsiquiátricos. São comuns, mas na maioria dos idosos, a maioria desses idosos são lúcidos, né? Então tem que ter um cuidado muito grande, né? Quando se faz o diagnóstico de delírio, depressão e demência. Lembrando que a enfermagem não faz diagnóstico, o diagnóstico é médico, a enfermagem faz o diagnóstico de enfermagem. Ela vai avaliar sinais que aquele idoso está apresentando, para daí planejar o seu cuidado. Então, dessa parte do sistema nervoso, eu vou dar uma olhadinha aqui no chat se vocês têm alguma dúvida. Senão a gente já vai continuar para a parte de digestório. Bom, vocês vão anotando se tiver alguma dúvida aí mais específica. A pergunta se está aparecendo para eles. Está aparecendo os slides para vocês aí? Bom, a parte digestória é extremamente importante, né? Principalmente quando a gente vai cuidar do idoso e começa a perceber que ele não quer se alimentar ou apresenta um processo de desnutrição, anorexia. Por isso é tão importante. Eu tenho uma ampla experiência em trabalhar com equipe multiprofissional. E na nossa equipe multiprofissional nós temos enfermeiro, dentista, farmacêutico, fisioterapeuta e assistente social. Então, nessa parte de gestória, é muito importante o trabalho do odontólogo ou do dentista para nos ajudar a cuidar dos idosos e fazer um plano de cuidados bom, como vocês vão perceber o motivo agora nos próximos slides. Com o avançar da idade, ocorrem alterações desde as glândulas salivares até o intestino. Quais são essas alterações mais comuns do processo de envelhecimento? A gente consegue observar uma redução da secreção das glândulas salivares, atrofia das células da mucosa gástrica, musculatura do intestino delgado fica mais enfraquecida, o esôfago apresenta-se dilatado e a deglutição é mais demorada. Ainda, a atrofia a nível de estômago das glândulas produtoras de ácido clorídrico, diminuição da absorção do ferro sérico, o que pode contribuir para que esse idoso apresente anemia, né? Então, é uma coisa que tem que ser sempre monitorada, né? Quanto que tem esse idoso está apresentando os níveis de ferro a nível de sangue. Há também diminuição de importantes vitaminas, né? Vitamina B, B12, vitamina D, cálcio e ferro. A vitamina D hoje em dia é muito estudada,
está bem em voga no idoso. O idoso que apresenta déficit de vitamina D pode vir a ser mais frágil, apresentar síndrome da fragilidade. Então, sempre ter aquele cuidado de estar monitorando, né? Fazendo um exame de sangue completo para avaliar como é que está essa parte de laboratório do idoso. A nível de intestino delgado e grosso, as contrações musculares aumentam, há alongamento ou, né, do colo, que pode vir contribuir para que esse idoso apresente a diverticulite. Diverticulite é o famoso nó nas tripas, né, que as pessoas falam. Então, aí, esse idoso, às vezes, muitas vezes, não tem que ser submetido a um procedimento cirúrgico, né? Irrigação sanguínea alterada, os vasos ficam mais tortuosos, favorecendo a isquemia, né? Falta de sangue, a diminuição da circulação de sangue. Quando as contrações musculares aumentam, reduz o peristaltismo. E aí é muito comum o idoso apresentar constipação, né? Então não tem, não sente o movimento e não sente a vontade de defecar. A nível de intestino delgado e grosso, ainda a degeneração da musculatura da parede intestinal, o peristaltismo, que são os movimentos peristálticos, ficam mais lentos ou não tem, e a constipação é um sinal comum. Ainda, o que agrava todo esse processo é que o idoso, por diversos fatores, né, ele apresenta uma redução no seu nível de atividade física, ele é menos ativo, né, isso contribui para a imobilidade, e essa imobilidade contribui para a constipação, contribui para diminuir os movimentos peristálticos e contribui para diminuir o tônus muscular do abdômen. Associado a um baixo consumo de alimentos com fibras e água, e ainda processos patológicos e medicamentos. Então, a parte digestória do idoso fica bem comprometida, né? A gente tem que ter todo um cuidado, toda uma atenção especial para tentar amenizar esses problemas. A redução no consumo de alimentos, né, vai causar desconforto gastrointestinal, flatulência, então esse idoso vai apresentar gases, né, o abdômen dilatado, globoso, né, então temos que ter todo um cuidado especial aí. Ainda a gente consegue observar, como alterações digestórias, a redução do fígado após os 70 anos, o que vai contribuir para a redução do metabolismo. Daí temos que ter uma atenção especial com os medicamentos que são metabolizados no fígado do idoso. Vesícula biliar também tem a diminuição da produção da bile, dificuldade em liberá-la. Agora vamos entrar para as alterações relacionadas à cavidade oral. Só vamos dar uma olhadinha aqui no chat se tem alguma dúvida, alguma coisa. Pergunta se alguém quer entrar. A professora Carla está perguntando se está todo mundo com acesso ou tem alguém que precisa de autorização para entrar na sala aqui. Acho que está tudo. Uhum. Vamos. Então, vamos voltar lá na parte. Então, a cavidade oral também é extremamente importante. Existem alguns instrumentos de avaliação que podem ser usados pela enfermagem, depois a professora Carla pode estar comentando aí, que não são exclusivas da odontologia, mas é isso que eu reforço. Se tiver um dentista na equipe, é extremamente importante, porque é uma avaliação bem direcionada, bem especializada, mas isso não quer dizer que o enfermeiro não vai avaliar a cavidade oral. Então não tem dentista, a cavidade oral não precisa. Precisa sim a cavidade oral, principalmente no paciente internado, gente, extremamente importante ser avaliado e ser cuidado. Eu sempre falo assim, a boca faz parte
do cuidado de enfermagem. Às vezes os enfermeiros vão lá, fazem uma boa higiene do couro cabeludo, uma boa higiene corporal e esquecem da higiene oral. Então, é necessário sim avaliar periodicamente a cavidade oral do idoso. Então, esse idoso ele pode apresentar hipotrofia da língua, a diminuição das papilas gustativas, né? Para vocês terem uma ideia, aos 30 anos nós temos em torno de 245, aos 70 anos reduz a 88. E isso causa o quê? A dificuldade do idoso distinguir sabores, né? Por isso, às vezes, vocês vão almoçar na casa de um vô, de uma avó, um pai, uma mãe que já são de idade, ou a comida está muito salgada, ou a comida tá com muito sabor de doce, porque eles não têm, né, mais tantas papilas que podem dar essa percepção de sabor. E essa disfunção de percepção gustativa é um problema significativo e comum, que inclusive pode provocar no idoso a diminuição do apetite, né? Então, todas essas anomalias que podem acontecer no idoso podem contribuir aí também para um processo de desnutrição. O idoso também, ele apresenta a boca seca, voz falha e lenta. E há uma coisa bem importante que é a redução do fluxo salivar, que incomoda muito o idoso, principalmente aquele que está internado. Essa redução do fluxo salivar a gente chama de xerostomia. Então, existem hoje alguns medicamentos no mercado que já servem para ajudar a aumentar esse fluxo salivar do idoso. E fiquem bem impressionados, mas isso interfere muito na alimentação, interfere muito na qualidade do idoso, né? Porque a boca fica seca, parte, incomoda. Então, às vezes a gente pensa assim, mas nossa, eu fiz uma comida tão gostosa para o idoso e ele não quis, ele não teve interesse, ele não, sabe, às vezes não quer a comida, né? Por todos esses problemas que vocês estão visualizando aí que ele pode apresentar da cavidade oral. Então, há uma perda da degustação do paladar, ele também tem diminuição do olfato, tudo isso contribui para um processo de déficit nutricional no idoso. Outros fatores que interferem na alimentação que a gente pode destacar é a diminuição da capacidade de absorção alimentar, a atrofia das glândulas salivares, a diminuição do paladar, e uma coisa bem importante, um fator bem importante é a perda dos dentes, né? Às vezes o idoso está usando prótese superior e inferior, essa prótese está frouxa, está desgastada, é muito antiga, então ele não consegue mastigar de forma adequada o alimento e interferindo, inclusive, na sensibilidade do paladar. Isso contribui para a menor capacidade mastigatória do idoso, né? Então, reforça a importância de uma avaliação, seja da enfermagem, e uma avaliação mais especializada pode ser encaminhado para o dentista. Então, a gente tem que observar se há alguma ausência de dente, a presença de cáries, doenças periodontais, avaliar a saliva, ele mesmo vai referir, olha, eu percebi que diminui a saliva, a boca está mais seca, né? Então, são avaliações importantes que devem ser identificadas pelo enfermeiro. Então, essa diminuição no consumo de alimentos, por todos os fatores que a gente já viu nos slides anteriores, vai contribuir significativamente para a anorexia e desnutrição. Então, a gente tem até aqui a foto, né? Nós já fizemos vários estudos com idosos, tanto a nível hospitalar, a nível domiciliar, as condições de saúde bucal são bem péssimas, né? A gente tem que pensar que um idoso há 70, 80 anos atrás não tinha acesso, né, ao dentista, ou se tinha acesso, era muito caro, né? Então, a condição bucal dos nossos idosos de hoje é muito ruim, infelizmente. Então, conversamos um pouco. Qual que é o tempo que a gente tem? São 7h40. Então, nós conversamos um pouco sobre o sistema nervoso, o sistema digestório, e agora a gente vai entrar no urinário. Já terminei. Pensa, não tem dúvida. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta até aqui?
Então, vamos lá para a parte urinária. Tanto as alterações digestórias e urinárias são bem importantes quando a gente pensa em uso de fármacos e medicamentos. Aí eu reforço também a importância do papel do farmacêutico, né, no cuidado e na assistência do idoso. Existem muitos medicamentos que a gente chama de inapropriados ao idoso, em que então, quando o idoso começa a apresentar alguns sintomas, a gente tem que conversar com o médico para ver se essa medicação, esse fármaco, ele pode ser substituído, né? De tudo que vocês vão aprender nessa parte de alterações fisiológicas e biológicas, o sistema urinário é o que melhor consegue avaliar a evolução do processo de envelhecimento. Ele sofre bastante com o processo de envelhecimento, né? É possível observar uma diminuição do volume urinário, o número de glomérulos aos 80 anos fica comprometido em 30%, interferindo significativamente na filtração, né? E contribuindo para uma perda significativa da função renal. Há ainda a diminuição da estrutura, funcionamento, capacidade, concentração e diluição urinária. Tudo isso ocasiona o quê? Uma sobrecarga funcional, contribuindo para que o idoso apresente desidratação. Então, reforço também a importância de você avaliar a desidratação. Talvez tenha sido comentado lá no tegumentário os testes que podem ser feitos, né, de pinçar a pele da mão. A gente mais tarde a professora Carla vai falar sobre avaliação multidimensional, ela pode conversar. Então você pinça a sua mão, né, a parte de cima da mão e solta para ver o quanto que aquela pele está elástica ou inelástica, né? É um sinal de desidratação. Também é observado o aumento da proteinúria e bacteriúria em pessoas acima de 65 anos. Grande parte dos idosos apresentam incontinência urinária, um número bem grande, né? Nos homens, nós podemos ver uma prevalência de 11% a 14%, nas mulheres pode chegar até 55%. Então, a incontinência urinária é uma coisa muito comum, né, no idoso, e que a gente tem que, como enfermeiros, saber avaliar e cuidar. Mas é uma situação reversível, contudo tem consequências emocionais. Às vezes o idoso tem que fazer uso de fralda, e isso causa constrangimento, e às vezes ele para de sentir vontade de sair, ou deixa de sair de casa, né? Se isola mais por vergonha de usar a fralda, né? Então, muitos idosos, quando vocês forem avaliar, a gente pergunta lá no instrumento, sente que quando tosse ou faz um esforço, há perda de urina? Ele fala que não, porque ele tem vergonha, né, de assumir esse problema. Mas é importante a gente conseguir investigar, porque a gente consegue fazer um cuidado nesse sentido. Hoje já existe a parte de fisiologia, a nível da parte urinária, né, fisiologia não, fisioterapia. Nós temos lá no Hospital Universitário um ambulatório, onde tem exercícios e todo um acompanhamento desses idosos que têm a parte que apresentam incontinência urinária. E quando a gente pensa em urinária, a gente já vai lá para o sistema reprodutor, né? Onde os órgãos diminuem de peso e atrofiam, a vagina há um diminuimento do comprimento e da largura, a mulher pode apresentar perda da umidade natural, isso favorece a ocorrência de infecções. O útero, 50 anos, já pesa metade, a perda da elasticidade, redução dos ligamentos do útero, bexiga e reto, que começam a ficar fracos, perda de tecido elástico, e aí começa a apresentar queda. Nas glândulas mamárias, a perda de tecido gorduroso, perda de ligamentos que ocasionam flacidez e queda, os pelos pubianos diminuem. Nos homens, o número de espermatozoide cai, há atrofia da vesícula seminal próstata, porém,
alguns homens podem apresentar um aumento de próstata sem significar doença, né? A diminuição da secreção androgênica, há um atraso na ereção e quando tem não é tão plena, há redução do fluido seminal, porém a maior facilidade do controle ejaculatório, contudo há demora maior para outra ereção e a redução da atividade reprodutora no homem é mais lenta e gradual que na mulher. A gente não pode fingir que idoso não tem vida sexual ativa. Então, a enfermagem tem que fazer esse cuidado e pode dar os encaminhamentos necessários, né? Então, a vida sexual é uma parte importante para o paciente idoso. Existem alguns problemas que contribuem ou dificultam o funcionamento sexual adequado, como artrite, diabetes, fadiga, álcool, problemas cardíacos e droga. Então, é importante a gente saber que a sexualidade faz parte do bem-estar e da vida. A gente não pode ignorar ou ter vergonha de fazer a avaliação, né, do sistema reprodutor. Apesar do tempo e da intensidade da atividade sexual mudar, ela é parte do processo de envelhecimento, né? A gente consegue constatar em estudos que 74% de homens casados e 50% de mulheres casadas, né, com mais de 60 anos, são ativas, sim. Então, nós terminamos a parte do sistema reprodutor e vamos entrar agora na parte sensorial, né? Órgãos do sentido. Alguma pergunta ou alguma dúvida ou algum questionamento até aqui? Então, estamos quase acabando já. Então, por que os idosos possuem acuidade dos sentidos diminuídas? Vamos pensar o que acontece lá. Então, dentre os órgãos do sentido, na visão, o que é possível observar? Que a sensibilidade na córnea, nível de córnea está diminuída, há corpúsculos flutuantes no campo visual, a pupila é menor, perda da acuidade. A acuidade é perda da capacidade de visualização, né? Presbiopia, que é a visão curta, e diminui a capacidade de acomodação. Vocês, durante a avaliação no idoso, um cuidado, pode observar a catarata senil, né? Aqui temos uma foto, uma imagem, onde observa-se o cristalino maior e mais rígido, descorado e opaco. E outra coisa bem comum é o arco senil, é quando a íris perde o pigmento. Então, a gente colocando as duas imagens próximas, a gente consegue diferenciar o que é o arco senil, que é um processo decorrente do envelhecimento normal, e a catarata, que já é decorrente do processo patológico, né? Na nível de audição, nós temos uma perda auditiva não fisiológica. Os idosos podem apresentar cerume, né? Quantidade de cera. Por isso é muito comum, às vezes, precisarem fazer uma lavagem. Presbiacusia, diminuição da acuidade auditiva. Pode ouvir zumbidos, né? Pode apresentar vertigem, que pode ocasionar a perda de equilíbrio, que a gente já comentou lá na parte do sistema nervoso. Então, percebe-se uma perda de audição de 40% a 16% dos idosos, sem significar que tem alguma patologia. É uma perda de audição lenta, mas que contribui muito para a habilidade de comunicação, porque quando o idoso não ouve direito, e às vezes a gente se irrita quando ele faz, o quê? Então ele começa a perceber que ele está incomodando, então ele prefere se calar, não conversar, se isolar, porque ele acha que está incomodando. Então a gente tem que ter um cuidado para avaliar e tentar intervir, né, nessa perda lenta de audição. Então, essa perda da audição pode favorecer o risco de isolamento social, ocasionando depressão, né, afetando o condicionamento físico e a parte cognitiva. Tudo está interligado, né? No paladar, a gente já conversou lá nas alterações digestórias de cavidade oral, redução das papilas gustativas, perda do paladar, principalmente para o doce. Às vezes ele pode perceber uma sensação de gosto ruim, a xerostomia, que é a diminuição da saliva,
Aqueles idosos que fumam ou fumaram por muito tempo, esse processo fica mais acentuado. E a má condição da cavidade bucal, dos dentes ou das próteses, né? A nível do olfato, a gente tem declínio da função olfativa e a gente precisa mais investir em estudos, né, epidemiológicos sobre como que essas alterações sensitivas ocorrem efetivamente no idoso, né, e o que elas ocasionam. Aí nós temos o tato, que é a diminuição da sensibilidade, então vai pegar uma coisa quente, então sente, acaba se queimando, ou no frio, né? Então, por isso, sempre é importante a enfermagem incluir no cuidado dela o toque, conversar com esse idoso, tocar. Cuidar do idoso é um desafio, principalmente para os profissionais de saúde. A gente, quando está dentro de um curso de graduação superior, a gente tem muitas práticas voltadas aos adultos, a parte, às vezes, de criança e idoso, a carga horária é menor, então é um desafio, a gente precisa estar atento, né, porque nós somos uma sociedade em processo de envelhecimento, envelhecida, então temos que nos capacitar para cuidar desse idoso bem, né, e o nosso objetivo é manter a qualidade de vida e saúde numa população que está vivenciando esse processo de envelhecimento. E aí eu deixo uma pergunta, né, para vocês que são jovens, que ainda falta muito tempo para chegar aos 60, mas que já podem se cuidar agora, planejar o seu envelhecimento para que não tenham que passar por todos os processos que foram trabalhados nessa disciplina, né, tentar diminuir os efeitos desse processo. Então eu pergunto para vocês, que envelhecimento eu terei? Eu quero um envelhecimento comprometido, eu quero um envelhecimento acidental, eu quero um envelhecimento planejado, ou eu quero um envelhecimento bem-sucedido? Então, se eu quero um envelhecimento bem-sucedido, eu tenho que começar a me cuidar e planejar agora, né? O envelhecimento bem-sucedido é aquele que tem perda fisiológica mínima, em todos aqueles sistemas que foram trabalhados aqui. Eu preservo a minha função na idade avançada, ou seja, eu consigo desenvolver tudo que eu fazia quando era jovem, ou a maior parte das coisas. Eu tenho um processo de envelhecimento puro, isento de danos causados por hábitos de vida inadequados, ambientes inapropriados e doenças. E eu pergunto também, que expectativas terei? Eu serei um idoso, uma idosa que viaja, que tem um parceiro, que aproveita a vida, que trabalha, ativo, ou serei aquele doente numa cama de hospital? Então, aqui estão algumas referências. Eu quero agradecer a oportunidade de participar, é um tema que eu gosto de trabalhar bastante, conversar, e agora eu vou ficar disponível aqui 5 minutos para ver se tem alguém que quer fazer um comentário, uma pergunta, ou tirar alguma dúvida. Enquanto vocês vão pensando, a professora Carla aqui está falando para mim. A residência multiprofissional em saúde do idoso, ela existe lá no Hospital Universitário desde 2015. Eu coordenei ela por 4 anos, hoje eu sou vice-coordenadora, mas é uma especialização de aproximadamente 5.000 horas, ou seja, é mais que uma graduação, que é bem interessante, se alguém gostar dessa área, fazer depois a sua formação, né? Então, como que funciona? Depois que vocês se graduarem, tem um processo seletivo uma vez por ano, vocês fazem a prova e, se passarem, vocês vão ter esse certificado de especialização de 5.000 horas e vão ganhar uma bolsa de estudo no valor de R$ 3.000, paga pelo MEC, para se especializar e trabalhar com idoso. É uma residência extremamente interessante, muito boa, e que dá um embasamento muito importante e relevante. Eu digo, vocês, é o futuro, todo mundo vai envelhecer, nós não temos uma equipe profissional
capacitada para cuidar dos idosos, seja no domicílio, seja numa instituição de longa permanência, seja no hospital, onde for. Então, a residência é bem interessante. Depois, se alguém quiser mais informações, a gente pode estar passando para vocês. Acho que era isso, né, professora Carla? Quer dar mais algum recado? Então, vou passar agora para a professora Carla. Muito obrigada, pessoal. Tudo bem? Todo mundo quietinho aí? Então, já tem alguma dúvida referente a essa parte do conteúdo? Nada de dúvidas? Alguma pergunta a mais para a professora Clóris? Obrigado, Carlos, da tua participação. Jéssica, o que você quer perguntar, que não ficou bem claro? Como baixo? Ah. O Carlos perguntou ali com relação à parte da alimentação. Assim, Carlos, o idoso, ele tem uma diminuição absorvida dos nutrientes, ele não aproveita tão bem a alimentação. Então, é comum a gente observar no idoso, ele almoça, e a gente almoça, vai comer lá às 5, 6 horas da tarde, dependendo da nossa rotina, mas a gente não tem, assim, uma tendência a ficar, a maioria das pessoas, comendo a todo horário. O idoso, como ele não aproveita as vitaminas, os nutrientes de uma alimentação, passa 1h30, no máximo 2, ele já está com fome de novo, certo? Então, é comum a gente, quem convive com o idoso do domicílio, né, às vezes até briga com esse idoso, nossa, já está com fome, já está comendo, ele já vai lá, já pega uma bolacha, às vezes um alimento que não tem um teor nutricional assim interessante, só aqueles de calorias vazias, né? Então, isso também é um problema. Então, como você perguntou ali, é bastante importante também no atendimento multidisciplinar do idoso, a parte da nutrição, né? Então, a nutrição com relação a alimentos saudáveis, frutas, verduras, legumes, e uma frequência maior da ingesta dos alimentos, não deixar tanto tempo ele sem alimentação, ele vai ter fome, e também tem a queda de glicemia. Com relação à reposição vitamínica, isso é feito a partir de exames laboratoriais para verificar a carência e com prescrição médica. Porque às vezes é feita uma reposição de forma inadequada e ele sai da carência e vai para a toxicidade. É muito fácil se intoxicar com as vitaminas do paciente idoso, porque ele tem uma diminuição de trabalho de fígado, de rim, então isso pode impactar. Então, na parte, se tiver condições, faz uma alimentação balanceada, saudável, com acompanhamento do nutricionista, e também acompanhamento médico, né? E a suplementação teórico-proteica que o médico pode indicar. E a professora Cláudia está falando aqui da suplementação proteica, calórica, também que o médico pode prescrever, né? Principalmente nos pacientes que estão subnutridos ou com déficit nutricional. Mais alguma coisa? Quero que vocês deem uma olhada se todo mundo conseguiu acesso no estúdio, no Google Classroom, da questão do fórum. Eu solicitei lá uma questão do fórum só para vocês descreverem
os 3Ds lá da alteração neurológica, que a professora Clóris agora trouxe de forma atualizada como os 4Ds, acrescentando doença mental. Mas lá na atividade eu quero que vocês descrevam para mim o que é uma demência, o que é um delírio e depressão, tá? Então é isso. Vou deixar esse horário disponível para vocês estarem realizando o fórum. Vou parar a gravação aqui, daí aguardo um instante, eu passo o link, mas quem não conseguir acessar pelo link, eu vou baixar a aula, só que daí eu faço isso amanhã. Corto os pedaços que não tem interesse, edito e coloco lá no Google Classroom e no Estúdio, beleza? Então, até daqui a pouco.